Fala, pai. A bem da verdade, gravem e não esqueçam, por favor. Pai, esse é seu uísque, Minha é? filha, esse aqui é um uísque que eu estou tomando porque eu tenho 85 anos, minha filha, e Deus me permite ficar aqui e fazer as coisas que eu gosto de fazer. E hoje também eu estou comemorando, eu estou fazendo uma homenagem a Pepino de Capri, o compositor e cantor de Champagne. Eu gosto muito da música italiana, Pepino di Capri, Champagne, Roberta, Gino Paoli, com Sapori di Sale, Nico Fidenco, com Legata un Granello di Sabbia, tá entendendo como é? Eu gosto da música italiana, Domenico Modugno, com Nel Blu, De Pinto di Blu, eu gosto. Então eu estou fazendo uma homenagem porque todos os meus CDs, todas as minhas, tem champanhe, eu adoro champanhe. Como eu não posso tomar champanhe, então eu estou tomando isso, tá bom? Então, tá bom, minha filha? Ô, pai, mas me fala sobre as visualizações. Minha filha, eu não estou preocupado com visualizações. Ninguém quer me ver, eu não estou nem aí, minha filha. Sabe por quê? Deixa eu explicar por quê. A minha preocupação é dizer o que ninguém tem coragem de dizer, é mostrar a verdade dos fatos, os fatos, escancarar os fatos, a realidade ao povo brasileiro. Se o povo brasileiro é frouxo, covarde, cagão e não tem coragem de enfrentar uma ditadura corrupta que está aí, e não tem coragem de partir para cima de uma CBF também corrupta, e no fim o Brasil, o futebol brasileiro é quem toma no rabo, aí o povo brasileiro que se lasque. Então fala sobre a seleção Vou brasileira. falar. Sou a seleção brasileira? Pois bem, minha filha, eu estou muito à vontade para falar. Tem um cara chamado Elias Júnior, esse eu tenho que falar. Isso é um analfabeto da banda. Ele disse o seguinte, que Portugal estaria entre os quatro, e que Argentina e Brasil não chegariam à semifinal, os quatro da semifinal. E errou redondamente. Portugal não está entre os quatro semifinalistas, e a Argentina está. Se eu fosse diretor da banda, eu demitia esse rapaz aqui na mesma hora, porque ele quer adivinhar. E ele não comeu bosta de cigano, para adivinhar, como a gente diz lá no interior. Outro, fala só nisso, Casagrande, disse que os treinadores brasileiros são incompetentes. Nos últimos 12 anos não ganharam nada. Você é que é um analfabeto, Casagrande. Nos últimos 12 anos, os treinadores brasileiros, só eles, ganharam 18 títulos mundiais. Mundiais não. Mundiais foram 12. Eles ganharam 18 títulos. Eu vou dizer, André Jardine ganhou um ouro olímpico. Depois o outro treinador ganhou o segundo ouro olímpico, 2. Jardine ganhou 6 títulos nacionais. 6. 3 apertura e 3 clausura no futebol, do futebol mexicano, campeão do futebol mexicano, 23, 24 e 25. É considerado um dos maiores treinadores da história do futebol mexicano. Está sendo pretendido pela seleção mexicana e pelos Estados Unidos, tá bom? Os treinadores brasileiros ganharam, nesses 12 anos, um sub-20, um sub-17, tá bom? Ganharam 2 medalhas olímpicas de ouro, 6 campeonatos no México e ganharam, meu filho, sabe o que mais? Carregando. Ganharam 8 mundiais de clube sub-17, 3 com o Corinthians, 2 com o São Paulo, 2 com o Palmeiras e 1 com o Flamengo. Tudo isso lá na Europa, tá bom? 16 títulos eles ganharam, com jogadores brasileiros. Me mostra um treinador que tenha ganho 2, usando só jogadores dos seus países. Diga. Então, é muito injusto você criticar os treinadores brasileiros. Eu estou dizendo isso porque eu estou muito à vontade para falar de Ancelotti. Ancelotti errou redondamente, é o responsável pela derrota do Brasil no jogo contra a Noruega. Porque você não pode jogar contra a Noruega, dando a bola para a Noruega e jogar no contra-ataque. Não pode. Não pode. Eu faço um time no Brasil, sem nenhum jogador de fora, e ganho da Noruega. Ele foi o responsável. Nunca vi um time tão covarde, tão acovardado. Vocês ficam criticando Neymar, a tal da Ana Thaís. Ana Thaís, eu já disse, você é uma mulher insossa. E mulher insossa não faz parte do cardápio de Neymar. Portanto, não critico Neymar. Agora eu também. Outra coisa, eu estou à vontade de falar de Ancelotti, porque quando ele assumiu, eu digo, Ancelotti, veja onde você está entrando. O Brasil tem 37 títulos mundiais conquistados pelos seus próprios treinadores. Você vai disputar a 6ª Copa do Mundo comandando a seleção brasileira. Lembre-se, a seleção brasileira até hoje só perdeu 5 Copas do Mundo seguidas. Vai disputar a 6ª. Se um treinador brasileiro perder, vai ser incompetente.
porque perdeu a sexta. Mas você está assumindo, estrangeiro assumindo o cargo de treinador da seleção brasileira com a obrigação de ganhar. Porque os treinadores brasileiros nunca perderam 6 Copas seguidas. Nós estamos indo para a sexta Copa, que é essa agora de 2026. Se você ganhar, você será o único treinador estrangeiro a ganhar um título mundial para o futebol brasileiro. Nunca um treinador estrangeiro ganhou título para o futebol brasileiro. Todos os nossos títulos foram ganhos por treinadores brasileiros. Mas se você perder, você será considerado o único treinador da história que fez o Brasil perder 6 Copas do Mundo seguidas. É o pior treinador da história do futebol brasileiro. E tem mais. Qual é o tempo aí, Maralice? 6 minutos. 6? É. Tem mais na tela. Ouça bem. Renovaram o seu contrato. Aí é que é o perigo. Renovaram o seu contrato. Veja bem. A merda que pode acontecer. Você conseguiu impor 2 recordes negativos ao Brasil. 2 recordes negativos ao futebol brasileiro. Pela primeira vez a seleção brasileira perdeu para o Japão, sob o seu comando. Sob o seu comando. Pela primeira vez a seleção brasileira perdeu 6 Copas do Mundo seguida, sob o seu comando, perdeu a 6ª Copa do Mundo. Nunca um treinador brasileiro tinha perdido a 6ª Copa do Mundo seguida. Já passou 28 anos sem ganhar uma Copa. Foram de 1930 a 58, mas só foram disputadas 5 Copas. Eles perderam 5 Copas seguidas, nunca 6. A 6ª quem perdeu foi você. Pior treinador da história. Agora, o pior de tudo vem aí. É que renovaram seu contrato e você vai ficar até 2030. Então, sob o seu comando, o futebol brasileiro pode ficar com 3 recordes negativos. Primeiro, ter perdido para o Japão. Segundo, ter perdido a 6ª Copa seguida. E terceiro, que é pior, ficar de fora de uma Copa do Mundo. A seleção brasileira participou de todas as 22 Copas que foram disputadas, sob o comando de treinador brasileiro. Agora você que vai comandar. Você já perdeu para o Japão e já perdeu a 6ª Copa do Mundo para o Brasil. Se a seleção ficar com você, ela pela primeira vez não vai para a Copa. Quem está dizendo sou eu. Tá bom? Eu estou dizendo. Corre esse risco. Porque você é um grande treinador quando tem um timaço, como o tio do Real Madrid. Quando perde alguns jogadores, você não sabe mexer no time. Você se caga de medo. Foi assim no Real Madrid. O timaço chegava tudo. Quando perdeu o Casemiro, o Kroos e Militão se machucou, você se perdeu. Aliás, você veio para o futebol brasileiro quando estava na década, sua carreira estava na decrescente, em queda livre. Quando você estava no auge, tentaram e não trouxeram. Quando você estava aqui, ó, na sua carreira em queda livre, você veio para o futebol brasileiro. Conseguiu impor ao futebol brasileiro 3 recordes negativos. Derrota para o Japão, a 6ª Copa do Mundo seguida, que o Brasil perdeu, e pode levar a seleção brasileira a não se classificar para uma Copa do Mundo. Muito cuidado, CBF. Eu sei o que estou falando. É hora... Quanto tempo, Maralice? Falta 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. É hora da seleção, porque eu critico, mas eu tenho soluções. Chegou a hora da CBF, ou do Congresso Nacional, baixar uma lei dizendo, a partir de hoje, só 2 jogadores estrangeiros por cada time do Brasil. Se lembrem-se, senhores legisladores brasileiros, senhores congressistas, o futebol brasileiro é uma das maiores riquezas desse país, igual a Amazônia. E proteger é dever de vocês. Uma lei, a partir de hoje, cada time brasileiro só pode ter 2 jogadores estrangeiros. Cada campeonato brasileiro só pode ter 2 treinadores estrangeiros. Não pode mais se encher de jogador gringo, porque o jogador gringo leva o nível técnico dos campeonatos brasileiros lá para baixo e, além disso, tira a oportunidade dos jogadores brasileiros surgirem. E os treinadores fazem o futebol brasileiro, os times, a seleção, jogaram futebol bosta como jogou contra a Noruega. Não se pode admitir que a seleção brasileira joga com a Noruega na retranca, como o futebol italiano. Jogar por uma bola. Deixar a Noruega com a bola e jogar no contra-ataque. Isso é característica